citar aqui na memória de reunião depois a gravação, né, da reunião também, Importante. tá. Então foi iniciada, aí vocês devem ter recebido um sinalzinho aí, né. Receberam de que foi iniciada a gravação, deve Sim. aparecer uma mensagenzinha aí, tá. Então tá, foi iniciada a gravação. Então, Lucas, tu tem aí o relatório, né, você e o Luiz, por favor, tentem aí eu acho que tu fazer uma apresentação geral aí, explicar, né, qual é a missão da comissão de monitoramento e avaliação, o que nós legalmente estamos, né, demandados, e aí apresentar, né, essa visão geral aí sobre o relatório. Pode ser, Lucas e Luiz? Eu Então vou tá, a palavra. compartilhar o relatório aqui, então. Tá, eu vou derrubar aqui a pauta, tá? A pauta ela entra como também um documento da memória, anexo à memória, ok? Só um minutinho que eu vou achar a tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, aí vocês me avisam, por favor. Deu? Entrou, hein? Antes de passar para o Luiz, deixa eu só dar uma geral, assim, na questão da legislação. Os termos de colaboração, eles são instituídos pela Lei 13.019, de 2014. Por sua vez, essa lei foi regulamentada pelo Decreto 8726, de 2016. Nesse decreto, no artigo 49, fala sobre a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Aí fala que a comissão é instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. Aí vem no parágrafo primeiro. Nós O estamos órgão... vendo o relatório, nós não estamos vendo esse texto aí, tu está lendo, Ah, tu tá lendo a ah, lei, tu disponibilizou o relatório, não sei se tu queria disponibilizar para eu queria facilitar. disponibilizar. Deixa eu disponibilizar aqui. Pensei que vocês estavam vendo esse texto que eu estou lendo. Só um Não, minutinho. tava uma missa aqui. Espera aí, só um pouquinho. É outra tela. Estão vendo? Ainda não, entrou, deu. Tá, esse é um compilado, um recorte que eu fiz aqui da legislação. Eu estava lendo esse artigo 49, que fala sobre a Comissão de Monitoramento e Avaliação. O parágrafo primeiro, ele fala que o órgão ou entidade pública federal, no caso a ONU, designará em ato específico os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a ser constituída por pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro pessoal da Administração Pública Federal. Lá no artigo 61 do decreto, no parágrafo 5º, aí fala, mais uma vez cita o relatório. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada, na forma lá do artigo 49, que o homologará no prazo de até 45 dias contado do seu recebimento. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Então, se a comissão tiver alguma recomendação, alguma sugestão de melhoria, o gestor ele deve adotar essas providências. A comissão de monitoramento e avaliação desse termo com grande, ela foi instituída aqui pela portaria
406 de 2022 e designada pela Portaria 284 de 2022. Os membros, Volney José Carlos, por parte da ANA, e José Gilberto Iriné, por parte do comitê. Deixa eu voltar aqui no... Bom, essa é uma introdução geral assim, da legislação. O Então, assim, relato... o que eu acho importante, né, que é o processo, esse processo é um processo focado, né, no objeto do, né, no acompanhamento do objeto do, do termo de colaboração, né, no plano de trabalho. Não é o nosso papel aqui, para tranquilizar aí tanto Edilberto, né, como a Irineia, não é avaliar prestação de contas. Nós não estamos aqui fazendo aprovação de prestação de contas. O que nós estamos vendo é se as questões que foram colocadas como metas do plano de trabalho, elas foram realizadas. Quer dizer, teve o escritório foi instalado, tem algum problema no escritório? Se tem, vamos registrar. Se não tem, né, foi atendida a meta. Então, esse é o nosso objetivo. É tipo um acompanhamento mais físico do processo, né? Tem ali no relatório uma parte que é financeira, mas nós não vamos, né? A gente registra aqui no documento de homologação que nós não vamos nos ater a esse inciso aí, que acho que é o item 4 do relatório, que nós não estamos, né, homologando não é nossa atribuição homologar essa parte do relatório, tá? Até para deixar claro o que a gente está se debruçando aqui. Então, é isso, Lucas, vai em frente. É isso, Volney. O relatório é esse daqui, eu acho que todos devem ter recebido. Vocês estão vendo aí agora o relatório? Sim. Vou passar rapidamente aqui pela introdução antes de passar para o Luiz. A gente faz uma introdução aqui do termo de colaboração, que é o 001/2021. O número do SICOMV é o 909637 de 2021. A gente fala sobre a motivação de se ter o termo de colaboração, o período da prestação de contas, que é o período de 13 de maio de 2021 a 12 de maio de 2022. Esse período, a legislação fala que o exercício que a gente considera para prestação de contas, ele vai desde a data da primeira liberação de recursos e os 12 meses seguintes. Então, como o primeiro recurso foi liberado em 13 de maio de 2021, a gente passa a contar a partir dessa data o prazo de 12 meses, que é a referência para essa prestação de contas. Então, o período é 3 de maio de 2021 a 12 de maio de 2022. A Finatec enviou os dois relatórios, relatório parcial da execução do objeto e relatório parcial da execução financeira. Termo de colaboração, falei, é o 001/2021, assinado em 3 de maio, processo da ANA, objeto, instalação e operacionalização de escritório de apoio ao CBH Grande, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil, conforme estabelecido lá no plano de trabalho. O valor do nosso termo, R$ 2.161.167,59. Vigência 3 de maio de 2021 a 2 de maio de 2024. Esse termo a gente tem 3 anos de vigência. E aqui alguns outros dados do termo, né? Acho que não precisa ficar falando. Assim, a gente tem... O Luiz vai detalhar melhor lá quando ele for explicar as metas. A gente tem aí 4 metas para esse termo, cada uma com o seu valor, o seu cronograma de execução. Cronograma de desembolso também, a gente tem aí 3 parcelas durante esses 3 anos, 2021, 2022 e 2023. Até maio, que é o período que a gente está analisando, até maio de 2022, a gente liberou aí R$ 1.439.438,11. É isso, essa introdução. Vocês querem falar mais, quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz Voney, na introdução aqui? Não, quer dizer que a gente tem aí, é só interessante a gente considerar que o valor total desse nosso termo de colaboração é 2.161.000, né? Então, é só olhando assim, ele está com vigência até maio de 24,
né? Então, existe a possibilidade de nós lá na frente, se houver necessidade, né, fazer um aditivo de 30% do valor, que levaria mais ou menos para 2.800, né? Então, isso aí seria o suficiente, talvez mais um ano de termo de colaboração, até maio de 25. Aí, se precisar mais apoio ainda, teria que fazer um outro termo de colaboração, né? Só para trazer esse cenário, para vocês entenderem como é que funciona a lógica. A gente pode sempre até fazer um aditivo de 30%, né? E, na realidade, o que interessa para a gente não é só o valor, mas é que o valor ele acaba determinando, né, e limitando o tempo do termo de colaboração depois. Era isso, Lucas. É isso. A gente tem um limite de valor, que é 30% do valor global, mas a gente a gente tem um limite de tempo também, mas é um limite grande, né, de 10 anos. Então a gente pode Isso. aditivar até 30% do valor e no prazo aí que a gente consegue para executar esse valor. Aí o Luiz podia dar uma passada na parte aqui da execução do objeto, Luiz. Tá certo. Eu acho que é mais fácil eu projetar aqui o. É, pode derrubar aí. Wanderlei, enquanto o Luiz projeta aí, eu caí aqui uma hora, vai ter a ata dessa, uma memória Vai de ter uma reunião? memória de reunião que o Zé Carlos Tá. está fazendo. Vai ter o item documento de homologação, que a gente vai depois Tá. complementar ele. E aí nós temos um documento aí que o Edilberto também trouxe, que ele vai apresentar aí para nós. Tá bom, obrigado. Estão vendo aí? Vamos. Eu já vou Perfeito, passando. Luiz. Estamos vendo aí. Estou passando aqui o que o Lucas já mencionou. E aí também, mas assim, primeiro, destacar que o relatório, ele descreve o que foi feito a partir do que estava previsto no plano de trabalho e também a partir do que foi demandado, né, no caso, pela comissão eleitoral e depois pela diretoria do comitê. E assim, ele na realidade também é um compilado, né? Ele agrega vários relatórios parciais ali, relatórios trimestrais ou relatórios, por exemplo, específicos sobre comunicação, que foram sendo entregues ao longo do tempo. E essa questão aqui, né, da gente estar realizando a reunião, né, assim, a gente está falando aqui de um relatório que que se refere ao mês de maio de 2021 a maio de 2022. A gente está fazendo a reunião só agora, é que também a gente solicitou alguns ajustes para que a Finatec fizesse, né, esses ajustes, inclusive na plataforma, né? E aí a plataforma teve alguns problemas e aí alguns desses processos levaram um tempinho a mais para ser ajustado, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso, Lucas? Essa questão aí que a gente foi solicitando? A gente teve algumas dúvidas aí no meio do caminho, que a gente pediu esclarecimentos adicionais, aí demorou um pouco para mandar, aí chegou, aí, enfim, a gente precisou de mais tempo para conseguir finalizar o relatório, mas deu tudo certo, assim, tudo que a gente pediu de esclarecimento foi atendido e a gente conseguiu fechar, tranquilamente. Até teve também a questão, aí são questões da burocracia da plataforma que às vezes demora, né? Assim, mudança da pessoa responsável por entrar na plataforma para acompanhar esse, esse termo, né? E aí são questões também que fogem da governabilidade, tanto da ANA quanto da Finatec, mas realmente deu tudo certo. E aí, então,
em relação, né, aos indicadores aqui, né, e os resultados. Primeiro indicador, né, do escritório de apoio, sede do comitê instalado em Poços de Caldas, com placa de identificação, infraestrutura física e pessoal adequado ao perfeito funcionamento de forma contínua durante toda a vigência da parceria. A gente teve essas questões aí normais no início desse processo, né, a questão de necessidade de CNPJ para um CNPJ registrado em Poços de Caldas, né, para o escritório de apoio. Isso também foi um processo que demorou um pouquinho, mas não comprometeu as atividades aí do escritório, que foi trabalhando ali durante esse período sem grandes percalços, né? E aí, outra questão também que é importante ressaltar, que no início, né, do termo, né, estava todo mundo trabalhando em casa, né, acesso remoto. Mas depois também, quando o escritório estava todo montado, a Daniele, né, e a Cris começaram a trabalhar lá no escritório mesmo, sem ter um atendimento ao público ao vivo. Aí o indicador 2, a agenda anual de atividades para o exercício seguinte, entrega à diretoria colegiada até o dia 31 de dezembro de todos os anos. Foi anexado aí o relatório de execução do objeto, né, assim, da agenda que foi proposta. O relatório, né, comprova que teve uma aprovação ad referendo para que depois ela fosse aprovada na segunda reunião plenária em que o escritório de apoio já estava em funcionamento. A primeira reunião plenária, né, foi a da posse. A segunda foi aquela reunião que teve no início do ano. O indicador 2.2 aqui, relatório anual de atividades relativo ao exercício anterior, entregue à diretoria até o dia 31 de janeiro de todos os anos. Também a meta foi cumprida. E aí, esses relatórios, eles estavam sempre sendo entregues para a gente e também copiados para a diretoria do comitê. O indicador 2.3, o relatório também relativo ao exercício anterior encaminhado ao CNRH. O outro, que seria o cumprimento da agenda anual de reuniões plenárias de câmaras técnicas e grupos de trabalho, né? Isso daí foi também cumprido. Teve já esse acompanhamento, tem sempre esse acompanhamento, né, de comparecimento mínimo de 60% dos membros titulares no exercício da titularidade nas reuniões plenárias. Então, assim, esse acompanhamento vai sendo feito, né, e tanto a gente na ANA quanto também a diretoria do comitê recebe esses relatórios. E também o relatório anual de acompanhamento do PIR Grande referente ao exercício anterior entregue à diretoria colegiada até o dia 31 de janeiro de todos os anos. Aí teve uma apresentação de listas de presença das reuniões e eventos realizados em forma virtual. Também meta Aí o que a gente recomendou, né, foi isso, assim, de apresentar a lista de presença das reuniões. E também, isso começando a partir de agora, né? E também, além das imagens, né, dos participantes na tela. Essa daí é uma questão assim, de ajuste, até porque, né, essa questão de reunião virtual tem sido uma novidade, então, de se estabelecer um procedimento aí padrão para que tenha esse registro de presença em todos. Aí o indicador 2.7 de procedimentos de gestão documental relacionados ao funcionamento do comitê, também realizados de forma contínua durante a vigência da parceria. Então, a secretaria
escritório de apoio tem mandado esses relatórios trimestralmente para a gente. E uma outra questão importante aí também é a obtenção de média maior que 7, em escala de 0 a 10, na avaliação para apurar a satisfação dos membros da diretoria colegiada e coordenadores de câmaras técnicas no comitê em relação ao trabalho desenvolvido pelo escritório de apoio. E aí esse questionário foi aplicado, né? Aí o número de pessoas que responderam, né, equivale ao número aí da diretoria colegiada e dos coordenadores das câmaras técnicas, considerando que a gente tem sobreposição aí de cargos, né, no caso de uma câmara técnica. E aqui a meta 3, implementar ações de comunicação e divulgação, que aí foi avaliada, né, nos indicadores 3.1 a 3.5. A meta 1 foi cumprida, de elaborar o projeto de comunicação do comitê. E aí, né, de novo, isso foi apresentado para a Ana, mas também todos esses relatórios, esses documentos produzidos têm sido encaminhados também à diretoria colegiada. É importante destacar isso. O indicador elaboração e divulgação dos informativos, né? A gente a comunicação tem entregue os informativos, tem divulgado os informativos na página e também enviando e-mail com esses informativos para a gente. E foi feito também a atualização do sítio eletrônico do comitê, aí teve, né, a montagem, na realidade não foi uma atualização, foi uma mudança mesmo de plataforma e de empresa de hospedagem do sítio, e teve que ser refeita muita coisa, porque na transição dos dados, as informações do sítio que a aba mantinha para a Finatec, a aba já tinha perdido já tinha perdido acesso a algumas a estrutura do site, né, que eles tinham, então muita coisa teve que ser refeita a partir do zero. Isso, inclusive, era uma coisa que não estava prevista no plano de trabalho, mas se conseguiu contornar, e teve um trabalho extra, né, por parte do pessoal do escritório, mas se conseguiu sanar esse problema, né, e inclusive preparar o site para o processo eleitoral já. Aí a criação até dezembro de 2021 dos cadastros de mídias e de entidades que deverão ser mantidos e atualizados ao longo da vigência da parceria. Também, né, se foi apresentado esse cadastro para a gente. E aqui, quiser, é a última meta, mas na realidade foi a primeira, né, a ser executada. Né, a questão dos indicadores aqui de o número mínimo de municípios e de usuários cadastrados, né, e inscritos aí no processo eleitoral. Esse processo de mobilização e de cadastro ele foi feito muito também a partir do apoio, né, da comissão eleitoral e da diretoria provisória, no sentido de indicar né, esses atores da bacia para que fosse feito contato com eles. E, além disso, de recuperar também documentos, informações antigas, né, de membros de comitê, para que esse cadastro fosse feito. Mas isso tudo foi acompanhado à época pela comissão eleitoral, né, e foi validado pela comissão.
Então, né, atendendo aí a esse mínimo de representação dos diversos setores. O indicador 4.6 é a realização de plenárias eleitorais estaduais. No plano de trabalho, isso ainda não estava específico, mas, né, considerando ainda o final daí da pandemia, né, essas plenárias foram realizadas de forma virtual, considerando aí com a meta cumprida. A gente sempre tem algumas dificuldades, né, nessas reuniões virtuais, sempre tem alguns imprevistos. Vide agora, né, que a gente quase que não consegue fazer essa reunião por causa de uma chuva forte aqui em Brasília, mas se manteve, né, o nível de representação esperado aí dentro do que estava requisitado. E, finalmente, aí também a realização da Assembleia de Posse, que foi presencial, teve um custo maior, né, porque ainda não, com restrições aí postas pela pandemia, a gente teve um cuidado de logística aí, de ter um espaço bem maior do que seria necessário para o número de pessoas e com toda a questão também de cuidado aí na questão de apoio, de lanche, de filas, né, e distanciamento ali no espaço. Então, assim, gerou um custo e uma organização maiores do que uma reunião normal, mas também foi realizado de uma forma bastante satisfatória. A questão da análise financeira, acho que nós não precisamos entrar, né? Que a gente já tinha acordado que não ia entrar nesse tema, né, Gilberto? E tem mais alguma coisa depois? Deixa eu ver. Tem lá as questões das conclusões, mas aí eu acho que não sei se querem apresentar aqui. E aí só destacando aí que eu, assim, né, a gente lê o documento que o Zé Gilberto enviou, né, e a gente pode também, eu inclusive fiz algumas anotações a partir do seu documento, Zé Gilberto, alguns comentários, e aí depois eu posso apresentar isso também. Eu acho que, assim, de uma forma geral, o que a gente viu aí é que os gestores, no seu relatório, entenderam que houve um cumprimento das metas, né? Não houve nenhum destaque nesse aqui em relação ao cumprimento das metas para esse período aí de maio de 2021 a maio de 2022. Então, assim, eu acho que agora é importante eu passar a palavra, acho que para o Edilberto, né? Para ele fazer as observações aí que a gente recebeu, analisou o documento que ele enviou, e aí vamos entrar nessas questões que eu acho que precisamos aí debater, tá? Então, a palavra está contigo, Edilberto. Obrigado, Vonei, obrigado a todos aí. Antes de eu compartilhar o documento aqui, o que eu acho importante eu compartilhar com todos aqui? Primeiro, que eu participei da comissão eleitoral e recebemos propriamente a Finatec desde o primeiro momento que ela iniciou as suas atividades aqui. Então, as dificuldades, todos os percalços que a gente... Só a comissão propriamente viveu, porque a diretoria provisória delegou para a gente, inclusive em função daquela deliberação que deu condição para o comitê dar continuidade, né? E aí, o que eu chamo a atenção de todos aqui? A hora que eu estiver falando, pode ser até que eu repita isso. A dificuldade que eles tiveram, a carência de documento, eu tenho, o Luiz já deve ter ouvido eu falar isso, eu tinha todos os documentos, todos que a própria aba não passou, a Finatec não tinha, porque todas as convocações eram compartilhadas os documentos e eu salvo todos os documentos. E aí eu recorri à minha HD e isso aí. Qual que a questão que não é o Zé Gilberto ter os arquivos, e sim a transição lá em 2025 da Finatec para uma próxima.
E esse é um cuidado que esses relatórios aqui têm a oportunidade de estar salvaguardando e garantindo que isso não aconteça. Afinal, a aba não estava acessível, as pessoas não atendiam as nossas ligações, não tinham os e-mails, aí o Wagner teve um papel muito importante nisso aí, porque ele conseguiu contornar isso aí. O advento da própria LGPD, nesse momento que aí o processo eleitoral foi startado, sobre o processo que iniciou no período que não tinha LGPD e o pessoal demandando informações que estavam previstas na LGPD. E eu estou falando do aspecto legal dessa relação do comitê de cumprir todos os preceitos legais, sendo que a gente está lidando com informações. E aí eu chamo a atenção que isso eu não coloquei no meu relatório, um print de tela, que é o uso da própria imagem da nossa aqui, sobre a LGPD. Eu não sei quem estava na reunião da LGPD agora aí, mas como eu convivo em outros comitês que abordam também esse aspecto da LGPD, e aí quando a gravação é iniciada, tem um protocolo de autorização de todos que estão presentes. Quem se for contra, manifeste sobre a gravação, bem como o uso da própria imagem e eventual necessidade de ter que compartilhar, dada a publicidade dos atos nossos aqui. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Vou compartilhar o documento aqui. Já estão vendo a tela aí? Sim. Sim, perfeito. Pessoal, o detalhe é o seguinte: o Luiz participou em algumas reuniões com a diretoria do Grande. Não foi uma decisão confortável de chegar na participação dessa comissão aqui. E aí, a partir das reuniões que eu participei e da forma que chegou, então a gente passou praticamente um ano de 2022 para poder definir se a gente participaria, se o Grande participaria ou não na comissão. Não estou discutindo o mérito, sim do histórico da própria comissão. Então, aí, de posse do relatório que foi antecipado para nós aqui, eu peguei o relatório e fui trabalhando em cima dele. Então, tem essa parte de introdução aí, que ela já está repetida e mencionada pelo Lucas, e o Luiz abordou também, então é desnecessário citar aí. E aí eu trouxe aqui a deliberação que indicou eu e a Irineia, né? E sobre os verbos, e aqui em não homologar, aqui, ó, o artigo 3º, que a comissão não vai homologar a regularidade da prestação de contas. Então, só para poder fechar com o histórico que eu mencionei aqui. Aqui é uma proposta que eu trago e compartilho com vocês, que a gente crie esse quadro aqui, vislumbrando todas as reuniões e todos os ciclos de entrega do relatório, e que essa comissão encaixe, em um mês antes, pelo menos, uma prévia, um acompanhamento do próprio termo de colaboração. Para quê? Para facilitar a própria construção do relatório, bem como o acompanhamento e para a própria Finatec enxergar. E aí, aqui, esse último quadro, essa última linha aí, já que a Finatec vislumbra a possibilidade de fazer um aditivo, para que a gente considere isso aí. Em não sendo aditivado, nós temos a data final aqui, que seria o ano 3, que encerraria 24. Né? Então, basicamente, seria cruzar o cronograma de reuniões. É isso. E em cada indicador aqui... Só queria fazer uma observação aí, Gilberto. É o Sim, seguinte, essa reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação, ela é para se ater à questão das metas, não para fazer um planejamento da relação
de acompanhamento do contrato, entende? Ela não é esse o objetivo da comissão. Concordo, Vanei. Isso aqui extrapola totalmente, quer dizer, nós temos questões aqui que tem que tratar na relação Comitê Finatec ou Comitê ANA, entendeu? Mas não comitê. Aí, assim, como você disse que fica incomodado com a questão da representação, eu acho que isso vai muito além do que a comissão de monitoramento tem que fazer. Entendeu? Eu não tenho como incorporar isso numa homologação do documento, entende? Concordo, Vonei. Só que é o seguinte, considerando o histórico que eu compartilho e trago para vocês da relação que tinha com a aba, e aí, se a comissão entender que não é pertinente, tudo bem. Mas aí, quando eu tiver que prestar conta para a plenária, da forma que eu fui arguído sobre essa relação e as perguntas que foram feitas lá, e aí por isso que eu compartilho com vocês. Tá, mas assim, isso não é da comissão de monitoramento, eles não têm que cobrar de ti. Eu não quero, eu não pretendo entrar nessa seara, assim como você não quer entrar na seara de questão financeira, que eu acho que está plenamente. O que nós estamos aqui é para ver se assim, tinha uma meta que era instalar o. Questão muito não, a meta era instalar o escritório. O escritório foi instalado ou não foi instalado? Tem algum problema na instalação do escritório? O escritório é pequeno, é grande, ele não está funcionando no horário que tinha que funcionar? Isso é o que compete à comissão de monitoramento e avaliação. Entendeu? Perfeito. Então, assim, senão nós vamos entrar numa esfera de prestação de contas quase aqui. E não é esse o objetivo da comissão. A gente não vai entrar nesse detalhamento. É saber se aquilo que está previsto no contrato das metas, né, foi razoavelmente cumprido. Quer dizer, se o escritório hoje tem que funcionar das 8 às 6, ele está funcionando das 8 ao meio-dia, temos que registrar. Isso afeta a meta, é a questão da operacionalização do escritório. Agora, não nos cabe entrar em detalhes que não é competência nossa. É isso que eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado, tá, Gilberto? Eu fico tranquilo, acho que a gente pode até pegar esse teu documento com essas questões aqui que você trouxe e encaminhar para a ANA ou encaminhar para o comitê, mas não para a comissão de monitoramento, entende? Então, eu só queria te trazer. Vonei, perfeito a sua manifestação, e aí eu reitero e reputo como ponto de atenção para a comissão avaliar, e aí a tratativa que você vier a proceder aí, eu entendo perfeitamente. Aí a minha contribuição aqui é no sentido de não interferir, extrapolar qualquer momento da competência da comissão. Fica como ponto e oportunidade para que vocês tratem aí. E aí, se atendo ao objeto e objetivo aqui, aí é da forma que eu tratei. Eu não detalhei exatamente da forma que foi colocada aqui. E aí, aqui, no quadro, na coluna recomendações, a partir do que foi colocado, seguem a meta, por exemplo, a meta 1.1. Qual que é a recomenda aqui? Recomenda que a relação de todos os itens seja pensados. Eu estou falando de quê? Na instalação do escritório é o que veio da aba e o que a Finatec recebeu. Isso aqui eu acho importante pelo histórico e pelo valor patrimonial que tem cada dos itens que veio lá. Um exemplo que eu dou para vocês, a câmera fotográfica que eu cheguei a usar pela aba, porque a menina não sabia usar, não era a mesma que estava sendo usada na plenária aqui fisicamente. Aí a pergunta é, qual é a câmera que o comitê, que o escritório que está sob a responsabilidade da Finatec recebeu e está sendo usada? Eu te digo que a que estava sendo usada era bastante inferior à que eu usava quando a aba estava gerenciando. Então, isso aí é por isso que está essa recomendação número 1. A meta foi atendida, mas aí a minha recomendação, que eu compartilho e divido com vocês, acredito que deva ter sido feito um inventário, não desconheço a relação, tanto a que foi remetida, tanto quanto a que recebida, mas aí eu trago esse... Eu acho que até a Grace poderia esclarecer. A Grace e o Luiz pediram a palavra. Acho que a Grace pode explicar. Eu não estou vendo quem está com a porventura levantada. Luiz, depois Grace aí, tá? Porque a Grace acho que pode ser atenta. Quer que eu interrompa o compartilhamento aqui? Não, pode continuar, eu acho, não tem problema, a gente vai falando. Eu aviso daí a você, tá, Gilberto? Tá bom, beleza. Obrigado, Vonei. Então, assim, Zé Gilberto, eu acho assim, eu fiz anotações aqui sobre as questões que as recomendações que você colocou, e assim, eu acho que
tem questões aí, por exemplo, detalhamento dessa informação sobre o patrimônio do escritório. Eu acho que é uma coisa que pode ser solicitada, e aí entra dentro do escopo aqui da comissão, né, de pedir um detalhamento disso para o escritório. Voltando aí naquela primeira tabelinha ali com proposta, essa questão, essa daí, você colocou ali como sendo não realizado a reunião do primeiro período. Ela está sendo realizada agora. Sim. Ela está sendo realizada agora. Então, assim, e essa questão aí, né, aí claro, depois dos anos seguintes, né, a gente, assim, fica... Normalmente, se demora um tempinho para fechar o relatório. Então, colocar, por exemplo, a realização dessas reuniões logo que o escritório de apoio entrega, né, o relatório consolidado dele, eu acho que isso não é realista, assim, porque a gente sempre vai pedir esclarecimento, sempre vai demorar um tempinho, e depois também tem o prazo aí para marcar a reunião da comissão né, e ela ser realizada. Então, nesse caso, demorou um tempo a mais, conforme a gente já falou, por questões até externas aí ao escritório de apoio à ANA, questões da plataforma e detalhes que a gente precisava justamente fechar e esclarecer, né, em termos de execução financeira. Mas, então, acho que não é muito realista propor que essas reuniões sejam feitas meio que na sequência, logo depois da entrega, finalizando o prazo ali do escopo do relatório. E aí, assim, voltando às anotações que eu fiz de recomendação, eu só queria colocar de forma geral, né, antes de você apresentar, que eu vejo assim que tem questões que são como essa primeira aí, que eu acho que dá para se pedir um detalhamento disso para o escritório de apoio. Tem algumas questões que você colocou que são questões da relação do comitê com o escritório de apoio, principalmente quando você pede que o escritório de apoio passe a fornecer informações consolidadas sobre frequência ou sobre dados aí sobre, né, o funcionamento do escritório de apoio para que sejam divulgados e sejam dados publicidade aos membros do comitê. Isso é uma questão que as informações estão lá, é só o comitê pedir, é só a diretoria pedir que o escritório de apoio tem condições de fornecer isso. E algumas informações ali que você pede, aí depois, quando você seguir ali, a gente pode ver especificamente, são questões que algumas não estão previstas no plano de trabalho. É um tipo de detalhamento de informação, ou um tipo de coisa que não estão previstas no plano de trabalho, e também tem algumas questões que são do âmbito do comitê, decisões ou processos que o comitê precisa desenvolver. Só para deixar isso, assim, que eu fiz essa anotação. Eu posso falar antes da Grace ou Volney? Está sem áudio. Não, sem áudio, pode, vai em frente. Luiz, obrigado pelos comentários aí. O detalhe é o seguinte, todas as questões que eu trouxe aqui como recomendação e a gente está compartilhando aqui agora, primeira coisa, eu quando apresentei essa versão, o Lucas estava na primeira comissão, mas ele não estava na plenária quando foi apresentado aqui. E a gente, conhecendo os conselheiros que a gente tem aqui, as perguntas que foram feitas na plenária foram feitas para o representante da plenária nessa relação. Então, aqui eu já antecipo para vocês o nível de aprofundamento que foi colocado à época. Se eu chegar com o relatório lá, foi atendeu satisfatoriamente, pronto, e vamos homologar,
vou tomar, você questionado em vários pontos. E aí, viu, Luiz? Então, esse foi a proposta aqui, de estar pensando em tudo para poder tornar mais palatável tanto o relatório quanto a relação com a própria Finatec e a expectativa da própria plenária, dos próprios conselheiros, em relação ao que se espera da Finatec. É nessa linha, as contribuições. Nada além de estar questionando 100% do relatório ou recusando, sim, com contribuição sim. Propriamente. Então, mas eu entendo, mas a questão aí que eu acho que então, né, nesses momentos de questionamento numa plenária, acho que aí você tem que apresentar que isso, assim, tem que ter uma capacitação ali no sentido do qual é a função da comissão e assim, o que você pede ali, o que você propõe ali de fornecimento de informações por parte do escritório de apoio para o comitê é perfeitamente factível e razoável. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando que isso não é uma questão de que assim se coloque aqui em relação à comissão, porque seria uma questão assim de se conversar no âmbito da diretoria para que a diretoria sempre solicite esse tipo de informação para o escritório de apoio apresentar nas reuniões ou divulgar no site, entendeu? São coisas que o escritório de apoio está pronto para fornecer para vocês, mas assim, ele tem que ser provocado, tem que ser demandado pela diretoria. É um serviço que ele presta, e ele pode prestar, mas se a gente sabe que no início teve dificuldade, o escritório de apoio estava tendo dificuldade até para quando ele mandava os relatórios parciais para a gente e copiava a diretoria colegial, a diretoria do comitê, às vezes tinha dificuldade até de ter um recebido por parte de membros da diretoria, de uma coisa simples, de simplesmente informar, de copiar o relatório que estava enviando para a gente, né? Então, assim, eu acho que o comitê tem que se apropriar mesmo das informações que o escritório de apoio tem disponíveis, do que ele pode fornecer para o comitê. Mas isso assim, aí é uma coisa de vocês se articularem no âmbito do comitê e pedir essas informações para eles. Não é uma coisa que esteja relacionada ao que eles... Sim, porque se coloca aqui como uma recomendação da comissão, não é papel da comissão solicitar isso, é papel do comitê assumir que quer essas informações e pedir ao comitê, e pedir ao escritório, entendeu? E aí tem que ser, e eu acho que aí tem que ter claro isso, assim, na hora de apresentar os resultados, falar, não, tudo bem, vocês querem mais informação, vamos então pedir para que a diretoria encaminhe um procedimento para que o escritório de apoio sempre passe essas informações antes de uma reunião, ou que, se vocês querem que isso esteja informado no site, então o comitê decide que vai pedir isso para o escritório de apoio. O escritório de apoio está ali para isso, mas ele tem que ser provocado por vocês. E é o comitê que tem que provocar, não é a comissão. Eu só passar a palavra para a Grace aí, depois eu retorno para ti, tá, Gilberto? Grace, por favor. Na verdade, era isso mais ou menos que o Luiz falou, que eu ia falar mesmo. O papel da comissão, aquela leitura até que o Lucas fez, né, do decreto, o papel da comissão, né? Então, ela pode até propor aprimoramento de procedimentos, mas tudo relacionado ao instrumento jurídico, né? A aferição de resultados, a medida, né? A medição do desempenho aí do escritório de apoio, mas eu acho também que a Finatec, o Gilberto falou da aba, né? Assim, a Finatec, ela é a primeira experiência dela, né, com o comitê. A aba já vinha de uma larga experiência aí, né, bem maior de comitê, então eu acho que a Finatec ainda está aprendendo a trabalhar com o negócio, né, funcionamento ali do comitê.
Eu acho que é isso que o Luiz falou mesmo, tem que ser demandado pelo comitê. Eu li também o relatório encaminhado pelo José Gilberto, eu achei, assim, as recomendações bem pertinentes. E eu acho que é isso, eu acho que a Finatec talvez precise dessa ajuda mesmo, de montar esse arcabouço aí, né, de documentação, de informação, porque uma das responsabilidades dos papéis, das responsabilidades mesmo, é da transparência, né? Então, é importante que essa informação esteja toda organizada, esteja disponível para o membro do Mas, Grace, comitê. isso é uma função da comissão agora, recomendar isso? Isso é que eu quero Não, saber. não, Não, é é isso. Não, isso, nessa sim, linha do porque eu Luiz, mas... considero, eu também eu entendo o mérito dessas questões. O Sim, problema sim. é eu trazer isso para uma homologação dentro Isso, da comissão. não, Esse é que é minha preocupação. Eu acho que assim, a gente até pode anexar na memória, a gente coloca esse documento do Edilberto como um anexo à memória de reunião, dizendo que ele apresentou isso, e que esse documento, né, vai ser encaminhado por ele ao comitê para ser encaminhado à Finatec, entendeu? E aí a gente vai acompanhar isso aí. Isso pode voltar sob uma forma de recomendações e aprimoramento até de algum indicador, entendeu? Mas que isso sim seria a atribuição da comissão, mas não, entendeu? Homologar esse tipo de detalhamento, quer dizer, o comitê não vai ficar fiscalizando o patrimônio, né? Isso é função da ANA, fazer essa fiscalização através da auditoria e da SAF, nem nós é que vamos fazer isso, né? Isso. Lucas. Eu não lembro dos outros itens que o Edilberto colocou, mas em relação a esse item do patrimônio, eu estava lendo aqui agora com mais calma, eu acho pertinente esse relatório, eu acho que a comissão pode recomendar que a Finatec encaminhe esse relatório para o gestor. Inclusive, é uma coisa que já está em andamento, a gente tem um sisteminha de patrimônio aqui na ANA, que a Finatec, pelo termo de colaboração, ela seria obrigada a cadastrar todos os equipamentos nesse sistema, Sim. e esse sistema ele gera um relatório exatamente como o Edilberto colocou lá, com a descrição do bem, o estado do bem, enfim. É uma coisa que eu estou segurando um pouco, porque a gente está num período assim um pouco corrido com a Finaltech, porque a gente está nesse processo aí de alteração do plano de trabalho. Eu estou só esperando concluir esse processo de alteração do plano de trabalho para a gente entrar nessa seara do patrimônio, porque a Finaltech ela tem que ser capacitada para mexer nesse sistema antes. Então, a gente tem que articular lá com o pessoal do patrimônio uma capacitação para o pessoal lá da Finaltech conhecer esse sistema de patrimônio e, a partir de agora, entrar com esses equipamentos nesse sistema. Esse relatório que é gerado pelo sistema, eu já estou pedindo para as outras entidades e eu vou pedir para a Finatec também. Essa é uma recomendação que eu acho pertinente e que vai ser atendida nos próximos relatórios. Mas é uma recomendação, eu acho que a comissão poderia colocar uma recomendação para os próximos relatórios, que nos próximos relatórios a Finatec envia relação de bens adquiridos no âmbito do termo de colaboração, até porque isso está previsto a gestão dos bens está previsto no termo de colaboração. Nesse item específico, eu acho que é pertinente, não sei nos outros, aí a gente pode passar. Eu concordo. Peraí, qual é esse item, Lucas? De novo, eu li, mas não estou achando aqui agora. Engraçado, eu também não li isso. Não, é no do... É 1.1, né? Documentação 2. 1 e 2. Aí fica a critério da comissão, assim, avaliar a pertinência, a relevância de colocar isso na homologação, essa recomendação, mas eu acho pertinente, eu acho que... E a gente vai Mas seria já uma ir atender. recomendação para o próximo ou para esse relatório? Então, para os próximos. Você tem acordo com isso, Edilberto? Se eu concordo com que seja para o próximo, é isso. É isso. O único sinal sobre esse aspecto é que, ao receber os equipamentos, ou inventário, ou enxoval que foi transferido,
já foi convalidado o ato sem uma eventual auditoria. É possível que tenha acontecido auditoria, eu desconheço, mas pelo simples fato de ter sido transferido, recebido e estar usando, sem a devida cautela e diligência que deveria ter sido tomada. Então, por que eu chamo a atenção disso? Por causa do que foi visto lá, o Lucas vai lembrar da Tânia comprando microfone, caixa de som, compra num dia uma nota de 3.500, no outro dia compra uma nota de 5.000 no mesmo fornecedor. Então, é o tipo de coisa que, quando a gente mexe com o patrimônio, bom, vocês já sabem o que eu estou falando, então, assim, pode até que seja o próximo identificado, mas o tempo está correndo, então, aí como Eu vocês... acho assim que a discricionalidade da ANA solicitar esse relatório. Nesse isso. momento, a gente não solicitou porque não tem nem o que solicitar, mas eu acho que a comissão pode recomendar para os próximos relatórios. Não acho que a comissão deve recomendar para esse, porque para esse a gente decidiu não solicitar, porque a Finatec ainda não está pronta para emitir esse relatório, porque ela ainda não fez nem a capacitação ainda. E a gestão dos bens patrimoniais, eu concordo, super importante, é feita pela área de patrimônio aqui da ANA. Eu acho que qualquer irregularidade aí que o comitê identifica, eu acho que tem que reportar ao gestor, para o gestor agir, para verificar o que aconteceu. Mas esse caso também eu não acho que é papel da comissão, falar que agora a Câmara é muito antiga. Eu acho que isso daí é um apontamento que deve ser feito por gestor, enfim, para a gente resolver no decorrer do tempo aí. Gente, eu tô com uma dúvida, Lucas, em relação a esse item, porque, assim, para mim, esse inventário, ele não é... Posso estar errado, tá? Eu estou vendo aqui superficialmente. Não é pré-requisito para o atendimento da meta. Pois é esse que é o ponto, entende? Entendeu? Então, assim, isso para mim entraria na mesma linha, por isso que me escapou, assim, agora me escapou. Aí, por isso que isso entraria na mesma linha do que o Luiz falou ali. Mas é por isso que eu Em estou relação a falando que procedimentos internos, procedimentos internos que são encaminhados por outra via, né, não pela comissão, pelo comitê. E outra coisa, Lucas, que eu estou pensando aqui, não, duas coisas. Uma é o inventário. Acho que o inventário é um procedimento, uma boa prática. É porque você vai acionar o pessoal da DIPAT, né? Mas esses bens que estão sendo comprados agora com o dinheiro da Ponte 183, eles não necessariamente... Isso aí não vai entrar no patrimônio da ANA agora, né? Não é? Não, isso é só no final. É só no final. Pois é, mas de qualquer maneira, a questão do inventário anual é uma boa prática e a SAS, aqui a nossa área, a gente solicitou a inclusão da auditoria nos termos de colaboração no 2023, né? Então, por exemplo, a Finatec vai ser cobrada disso aí, né? Assim, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Aí depende do universo, do que escopo da auditoria. do escopo da auditoria, isso. Mas é isso que eu falei, é uma sugestão de melhoria. Para os próximos relatórios, o gestor pode pedir esse relatório. Não é uma obrigação, porque a Finatec não está obrigada hoje, não é obrigada a entregar esse relatório, até porque ela não tem condição no momento. Mas por esse sistema do patrimônio, ela vai cadastrar todos os bens que ela recebeu da ANA e todos os bens que ela está adquirindo ao longo do tempo, mesmo os bens que não estão patrimoniados na ANA. Então, a gente tem condição de visualizar todos os bens, não só os bens da ANA, mas os bens que ela está adquirindo lá. Eu acho sim. O gestor, o gestor, sim, aí realmente é papel do gestor. Eu vejo isso dessa forma, né? E eu acho que é isso, assim, de realmente uma questão que estaria dentro do escopo da comissão é recomendar que a partir do próximo se faça, né, se peça esse detalhamento. Agora, a qualquer momento, né, alguém do comitê identificando algum problema, alguma questão ali, né, relação ao patrimônio, né, alguém do escritório ou alguém do comitê
Assim, eu acho que isso tem que ser trazido para a nossa atenção, né? Tem que ser. Tá. Mas eu acho que o ideal é isso que, assim, essa orientação que está sendo dada em relação ao inventário mesmo. É a Finatec manter esse inventário, e aí exime de qualquer, se evita, né, qualquer mal-entendido, qualquer da transparência, né, ao processo, ao trabalho que vem sendo feito. Não, porque tem uma questão aqui que a gente tem que decidir, né? Se isso afeta o cumprimento da meta ou não, Edilberto. No Tá? meu entendimento, Não, aí que tá. não, mas, É assim, importante o Edilberto, tá? Porque assim, o que diz aqui, né? Indicador. Escritório de apoio, sede do comitê instalado em posto de real, com placa de identificação, infraestrutura física, pessoal adequado ao perfeito funcionamento de forma contínua durante toda a vigência da parceria. Tá? Forma de verificação. Apresentar a ANA no mês 2 na prestação de contas anual, relatório sobre a instalação do escritório de apoio. Aqui diz relação dos equipamentos instalados, registro fotográfico e relação da equipe técnica contratada para executar as atividades da parceria. Isso aqui é a forma de verificação. Isso foi apresentado, Lucas? Foi apresentado, né, Luiz? Essas duas relações. Aí tá. Teve alguma deficiência nessa apresentação? Então, eu estou dizendo, a gente pode até pedir mais coisa, mas a gente tem que entender se o que aí o Edilberto está solicitando afetou o cumprimento total da meta ou é simplesmente uma recomendação adicional, entendeu? É uma recomendação, no meu entendimento, é uma recomendação para se aperfeiçoar, perfeitamente cabível, mas para o futuro, porque dentro do que tinha sido pedido. Não, é porque assim, eu só estou querendo, não estou nem entrando no mérito, porque eu só estou querendo Então, dizer, então, porque a tecnicalidade do documento que eu estou montando aqui, entendeu? Porque então, se eu não, se afetar a meta, eu não vou poder homologar totalmente, é isso. Então, assim, no meu parecer, foi atendida a meta. E aí, isso daí entra como uma recomendação para o futuro, até mesmo se apoiando nesse sistema aí que está sendo. Tá, porque assim, isso aqui que o Edilberto traz, ele tem conexão com essa forma de verificação. Só que é mais do que se pediu aqui na forma de verificação. É isso. Só que esse cuidado que a gente tem que ter. Luiz, Henrique e Grace. Grace, não sei se também está na. Tá, Luiz, depois Grace. Gente, vamos encaminhar esse ponto aí, porque senão a gente não vai terminar a reunião hoje. Não, tá. Só para um entendimento, né? Se a meta foi cumprida, né? E tem essa recomendação. Isso ensejaria uma alteração da meta para os próximos? Você queria Eu acho que aí pode-se fazer porque, uma assim, recomendação. do E ponto aí de vista formal, o escritório de apoio pode sempre manter, fornecer o que forneceu para esse relatório elaborado pelo Luiz Melo e pelo Lucas. E estaria cumprindo a meta, entendeu? Só questão de formalidade mesmo. Incendiaria a alteração da meta ou não? Não altera a meta. O que você pode pedir aí, no meu entendimento, é um detalhamento da meta. É um detalhamento. Porque o que foi pedido foi atendido. O que pode fazer é aumentar esse detalhamento. Não, mas eu digo para os próximos anos. Então, isso, para os próximos anos, porque, inclusive, a possibilidade de se fazer esse detalhamento nessa forma está se abrindo agora com a montagem desse sistema aí do patrimônio. Antes não tinha esse sistema, né, também. Então, assim, e aí já está previsto, né, no plano de trabalho, né, e na nossa relação com o escritório de apoio, né, que eles têm que inserir as informações, né, dentro do possível aí, dentro do existente também nos sistemas, nas estruturas aí de acompanhamento nossas na ANA, né? Então, assim, do mesmo jeito que eles colocam informações na plataforma, né? Então, assim, do Lucas solicitar que eles coloquem essas informações também no sistema de patrimônio da ANA. Tá, mas estou preocupado com a forma, que eu tenho uma preocupação agora, como é que eu trago isso para dentro do documento. Grace, eu vou comentar já para encaminhar. Não, é porque assim, eu não vejo essa exigência necessária para o atendimento da meta. É isso que eu não estou. E eu acho assim, eu acho que a comissão ela se debruça sobre o parecer do gestor, né? Ou seja, ela vai emitir opinião
vai homologar, confirmar o parecer do gestor, né? Então, os elementos que constam no relatório do gestor, né? Então, isso essa questão da gestão patrimonial, ela entra, para mim, ela não entra nesse relatório, ela entra por outra via. Enfim, não tô, sabe? Eu não, isso aí é um elemento a mais, assim, isso consta no termo de colaboração, essas questões da gestão patrimonial realmente consta, mas não é meta, ela não entrou como meta do contrato, do termo. Gilberto. Bom, primeiro, eu compartilhei com a Irineia todas as informações, então não é uma questão só, ela inclusive participou do outro relatório e compartilhou comigo, não é uma coisa só minha. Segundo, quando vocês perguntaram assim, para os próximos, tudo bem, só que a gente tem um intervalo que já foi transcorrido do início até essa primeira avaliação, que já consta do parecer do gestor. Perfeito. Se me perguntares se todas as metas foram atendidas, sim. Com alguma ressalva? Não. Tem oportunidade de melhoria? Várias. E aí entraria nessa questão que a Grace abordou aí. Quais são as oportunidades de melhoria? Várias. Por quê? Quando eu olho de uma definição bastante subjetiva, escritório de apoio, um ente figurante que está ali no espaço, qualquer conselheiro vai olhar para o escritório de apoio, o que é que espera do escritório de apoio? Que quando a diretoria combine uma coisa com o escritório de apoio e fala assim, na plenária vai ter execução do hino, pronto. Aí, eis que, de repente, na plenária tem uma execução de um hino que não foi combinada, com uma apresentação que não foi combinado. Ou seja, esse é um dado concreto para avaliação de qualquer item que a gente for colocar aqui em relação à expectativa de avaliação do escritório de apoio. Tá, mas aí tem um negócio, gente. Nós temos que tomar um cuidado, Edilberto, porque é o seguinte, qual é o conceito do termo de parceria? Ele não é convênio, ele não é diferente. O termo de parceria tem assim, tu entra dinheiro de um lado e sai produto do outro. Não inteira, é uma caixa preta. Em tese, nós não entramos nisso aí. Entendeu? A gente só entra nisso aí se as metas não estiverem sendo cumpridas ou se a gente identificar um grave problema, vamos dizer assim, ético. Tá? Então, assim, não, essa questão do termo de parceria, eu não estou dizendo que não tem que melhorar, entendeu? O que eu estou tentando ver é como é que a gente melhora isso aí sem necessariamente criar um labirinto nesse negócio de metas, entendeu? Porque se a gente começar... eu vejo isso bastante simples. Outro exemplo, eu concordo com você, o que eu citei não está entre o início e a demanda e a entrega, e sim a forma que foi combinada. Com a comissão eleitoral, foi combinado assim, Finatec, contrata um estagiário por 3 meses. Ela não entregou um estagiário por 3 meses. O Wagner deve estar em alguma sala aí. O Wagner foi bastante crítico sobre esse aspecto. O dia que eles entregaram um estagiário, já não precisava mais, que era no processo eleitoral. Sim, mas vamos ficar nessa questão aqui. Sim. Eu acho que se tiver que levantar a questão mais adiante a outra, a gente lembra. Essa aqui eu fico vendo, eu não consigo. O que eu posso fazer, o que eu estou tentando ver eu entendo que esse teu documento ele tem um grande valor, mas é uma questão que eu não tenho como tratar ele dentro da comissão totalmente dentro da comissão de monitoramento. Eu acho que esse documento deve ser encaminhado ao comitê e o comitê encaminhar ao gestor do contrato, mas não a comissão de monitoramento. Vamos tratar ele como um apenso, não, então. Eu vou colocar, eu acho que a gente pode anexar, eu acho que eu não estou eximindo de discutir os outros pontos, entendeu? Eu estou tratando nesse ponto. Mas anexar esse documento na memória e dizer que esse documento deve ser encaminhado aí ao gestor, ao comitê, tá? Porque eu acho que assim, eu acho que o ideal seria que o comitê respaldasse isso aí, entendeu? Até, Gilberto. Objetivo, o comitê, que eu digo, a diretoria, né? Encaminhasse a diretoria e a diretoria encaminhasse aí para não ficar uma coisa, né? Eu acho que é interessante ter esse debate dentro da diretoria. Rony, eu já te adianto, acho que o Luiz levantou a mão aqui, eu já te adianto que a expectativa da diretoria e do comitê é que eu entregue exatamente isso aí, porque eu conheço o comitê que eu... Não, porque daí nós vamos abrir um debate, mas vai ser um debate que não vai ser da comissão de monitoramento e avaliação. Perfeito. Porque aqui é uma outra plataforma. A gente devia ter feito a discussão antes em outra esfera, entendeu? E essa é a discussão propriamente com o gestor. Quer dizer, se teve um problema lá da contratação do estagiário, teve. Agora,
conseguiu fazer o trabalho, fez bem o trabalho, dificultou o trabalho, afetou o trabalho? Essa é a questão que o gestor tem que analisar daí. E afetou entendeu? o trabalho. E afetou o trabalho. Bom, vamos aí, Luiz. É o Luiz Melo, né? Isso. Então, mas aí tem algumas questões aí. Primeiro que eu concordo com várias das recomendações aí, das sugestões que você faz, Zé Gilberto. Aí, essa daqui, ela tem a ver com a comissão, e aí eu acho que dá para entrar como sendo, né, a solicitação para que nos próximos relatórios se tenha esse detalhamento aí do patrimônio. Aí, se tiver algum problema, porque aí a gente não consegue agir de dizer, talvez tenha se perdido. Se verificar que perdeu, que se mudou algum equipamento, aí a gente, né, a partir desse levantamento, a gente vai ver como encaminhar isso, ver como cobrar, por exemplo, da aba ou né, o que for. Mas assim, não dá para querer já, assim, sem ter esse levantamento detalhado. E aí eu concordo que tem que ser feito agora que é possível ter o sistema, né? A gente faz. Mas eu não entendi aí, Luiz, só um pouquinho. A questão da aba é da aba. A gente tem que ajustar com a aba. A questão é a seguinte, eu tenho um termo de colaboração hoje, e se a Finatec cumpriu com o que está no termo de colaboração. Eu tenho problemas aqui que são da própria Ana, que teve problema de recepcionar algumas coisas lá, né, tempo atrás. Então, assim, eu não posso atribuir isso à Finatec. A Ana resolve. Mas, assim, eu concordo que se possa pedir para os próximos relatórios esse tipo de detalhamento, porque ajuda no acompanhamento, com certeza. Mas aí a gente vai registrar isso. E aí tem outras questões aí, né, que estão sugeridas, que são questões realmente, eu acho que praticamente todas as outras para baixo aqui, doutor, elas têm a ver com o pedido, por exemplo, do comitê, e aí é o comitê se envolvendo mais e cobrando o que quer realmente do escritório de apoio. Assim, tem informações, ou tem serviços, ou tem atividades aqui que você coloca, tabela de utilização das reuniões do CBH, informar a instituição do monitoramento. Mas aí, Luiz, só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que ir meio ponto a ponto, senão não vamos avançar. A gente tem que resolver esse primeiro caso aqui, e talvez com esse primeiro caso a gente... Mas é porque eu achei até que já tivesse superado isso. Não está. Porque assim... Do ponto de vista meu, assim, então, voltando aí para ver se a gente consegue fechar, eu recomendo que se coloque que esse detalhamento seja feito nos próximos relatórios, mas que a meta foi cumprida. Porque foi. Ela foi cumprida, pode ser cumprida integralmente, como cumprida parcialmente. Essa é a questão. Foi cumprida integralmente. Do que foi pedido, do que estava previsto, a Finatec entregou. Agora, foi cumprida integralmente, mas se pode fazer recomendações. Aí, né, então, Edilberto, vamos ver. A gente pode acertar a seguinte: primeira coisa, temos que atender a seguinte questão: foi cumprida integralmente a meta ou não? Ela pode ter sido cumprida integralmente, mas pode ter recomendações. A gente registra a recomendação. Vamos nessa linha? Com certeza, porque são... gente, só recapitulando, deu uma mensagem para mim aqui que vai encerrar em 5 minutos. Vai cair a reunião ou não? Não, a gente beleza. reforça. É só para não correr o risco da gente estar no meio do raciocínio aqui. Não, eu te chamo se tiver qualquer problema aí. O detalhe é o seguinte: todas as metas foram cumpridas. Sim, todas. Só que as oportunidades e as recomendações são que foram colocadas aqui, da forma que o Luiz está sugerindo aqui, a gente pode caminhar dessa forma. As recomendações para aprimoramento. Essa é a linha. Considerando que a Finatec está estreando em comitê, e o próprio comitê também é novo nesse processo. Nós estamos tentando aproveitar ao máximo esse teu esforço aí. Eu vejo o seguinte, quer dizer, porque assim, existem questões, como exemplo, essa questão que tu traz aí do patrimônio, eu acho que assim, a gente pode dizer, cumpriu integralmente a meta e a gente fazer um destaque aqui que depois a gente faz nas recomendações. Recomenda-se que o próximo relatório apresente tal coisa. Então, você, né? Porque esse é um documento, essas recomendações têm que ser recomendações de consenso, entendeu? O que não for... Oi, caiu aí o Gilberto? Não. Oi, Gilberto. Não, estou aqui. Não, eu vi um barulhinho aí. Então, assim, a gente pode dizer, cumpriu a meta e ficou essa recomendação, que aí
Eu não sei, me parece que há um certo acordo sobre essa questão da realização do inventário, né? E aí essa questão da realização do inventário, ela é uma recomendação que ela não é só a Finatec, né? Isso vai envolver a ANA também. Isso que eu tô... Especificamente a ANA. Então, assim, acho que, primeira coisa, como concedente, acho que a forma e quando, até o final do contrato, e aí quanto mais tempo deslocar para o final do contrato, acho que pior é para a Finatec e mais ainda para a ANA, por causa exatamente desse lapso aí. Então, assim, eu chamo a atenção que não é uma atribuição do comitê, e sim da ANA como Tá. gestor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue. A gente cumpriu essa meta e a gente pede para que seja considerado, né, que sejam avaliadas as considerações do relatório apresentado pelo Edilberto. Pode ser assim? E aí eu Né, presto que seja encaminhada à Finatec, né? E ao gestor e à Finatec, para que, né, avaliem aí a possibilidade de incorporar para, né, essa preocupação, essa recomendação na dinâmica aí do processo. É isso, Luiz? Você que é o gestor. Eu concordo, é um encaminhamento, eu Tá. acho isso. Então, assim, vamos tentar aí, o Edilberto, para o atacado. Tem alguma meta que tu acha que não foi cumprida integralmente? E aí depois a gente entra nos... Vou compartilhar de novo a tela aqui. Isso, porque tem algumas questões que tu traz que nem tem a ver com as metas nesse teu relatório, entendeu? Então, assim, só para a gente já... Porque daí eu começo a desenhar um pouco como é que a gente organiza esse processo de decisão. Tem alguma meta dessas aqui que... Porque, assim, o relatório diz que todas as metas foram integralmente cumpridas, né? Tem alguma meta que foi cumprida não de forma parcial somente, e aí pede esse destaque, entendeu? Em relação ao relatório. Como eu já estou compartilhando aqui, eu acho que a mais importante que tem aqui, que é determinante para o sucesso de qualquer processo eleitoral, foi a forma que foi conduzido o chamamento para os municípios e a sociedade civil. E aí é um ponto que a gente lá na comissão já vinha debatendo e que se materializou, embora esteja aqui como atendida, mas não foi isso que aconteceu na prática. E aí vamos pegar aqui, quer ver? Qual é a meta? Aqui, ó, 4.1. Tá, vamos lá, vamos discutir o mérito, então. Aqui, ó, qual que é o ponto aqui? Efetivamente, que eu tenha a representação, tanto em Minas quanto em São Paulo, sem ter que acontecer, no segundo momento, após o encerramento das inscrições, um direcionamento para eventual preenchimento das vagas que não foram preenchidas. E aí é isso aqui, ó. 20 municípios inscritos no processo, 12 mineiros, 6 paulistas, ou seja, faltaram 4. E aí, qual que é o ponto de atenção? O Luiz não estava nessa época acompanhando o processo. Os municípios foram direcionados. E aí, aqueles que poderiam ter participado do processo num segundo chamamento, não aconteceu. Foi da mesma forma a sociedade civil. E aí, nesse ponto aqui, qual que é o direcionamento? E aí, que eu consto nas recomendações aqui, que é um processo ao longo desses 4 anos. Eu não vejo a Finatec buscando, prospectando município, sociedade civil e próprio usuário. O usuário está com sobra, mas é essa categoria aí. E aí esse é o ponto de atenção, o Volney e demais. Tá, eu queria ouvir aí o Luiz e o Luiz, principalmente, né, e o Lucas, sobre esse ponto aí. É o 4.1, é isso? Eu gosto de ver a cara do povo. Então, assim, para poder estar acompanhando, é por isso que eu tiro a pode baixar. Eu estou com o relatório aqui. É por isso que eu tiro a comparação. Só, Luiz, por favor, antes de você manifestar, por favor. Por que eu chamo a atenção? Como eu estava na comissão eleitoral, pessoal, isso me incomodou demais. Quando a gente fala de transparência e de publicidade, é o tipo de coisa que gera um certo desconforto da forma que foi conduzida. Então, só sobre esse aspecto que eu chamo a atenção para o próximo. É isso. Isso, então, eu concordo com você. Agora, de novo, é uma questão que, assim, o comitê tem que provocar o escritório de apoio, tem que, inclusive, propor aí uma agenda de trabalho nesse sentido para o escritório de apoio, para procurar contornar esses problemas de mobilização. Aí, no caso, o escritório de apoio, né, ele, na época, lá estava recém-assumindo, né, o processo,
E aí a comissão, a comissão eleitoral identificou esse problema. Agora, qual que é a solução? Qual seria, assim, porque se foi identificado esse problema ali e não conseguiu se resolver a contento, foi porque não teve tempo hábil, não teve perna para se fazer isso. E aí, claro, concordo com você, vamos propor um aperfeiçoamento para os próximos, mas isso não no âmbito também da comissão, é uma questão importantíssima que precisa ser resolvida, mas assim, o comitê tem que provocar o escritório de apoio, tem que inclusive pedir, né, assim, aí o comitê pegando essas informações, falando, olha, a gente vai fazer um trabalho de mobilização mais profundo, mais amplo para qualquer outro evento aí. Vamos ver isso, entendeu? Propor para que Seria uma recomendação, daqui a pouco, em relação a todo o processo eleitoral, né? Não seria em relação a uma meta específica, né? Sim, sim. Então, assim, é uma questão, acho que mais ampla e também que é isso, assim, relacionada ao trabalho do comitê pedindo esse tipo assim, trabalhando junto com o escritório de apoio aí para se estruturar um processo melhor para uma próxima eleição, entendeu? Tá. Tu teria como fazer uma recomendação aí mais genérica, talvez, aqui, Edilberto, em relação à meta 4, não em relação, acho que aos indicadores 4.1, 4.2, mas... Sim, claro, tem condição. Só qual que é o nexo do que a gente está abordando agora? Qual que é o nexo? Lembra que lá atrás eu falei da não contratação do estagiário por 3 meses? Sim. É a origem. Então, a origem, como que eu vou conhecer um comitê se eu, na fase preparatória, eu não tive essa condição, que o Luiz usou uma expressão aí, não tem perna, você não tinha perna lá atrás. Então, o próprio comitê, a própria comissão, que deu esse suporte. Tudo bem, é o nosso papel, mas aí o nexo está nisso. E agora, qual que é a recomendação para esse ciclo da Finatec? Que ao longo de todo o período do termo de colaboração seja feito um trabalho intenso de prospecção de todos os segmentos estarem preenchidos em eventual processo eleitoral. É simples. Que a comissão vá avaliar exatamente o que eles estão fazendo. Esse ano, eles têm lá 60. O ano que vem, eles não têm nenhum. Você não fez nada. A meta tem que ser assim, crescer exponencialmente em 20 por ano, 20%, sei lá. Eu estou só, hipoteticamente, criando um cronograma para que a comissão avalie isso aqui, o banco de dados, nessa linha. A gente só tem que ter um cuidado, é o seguinte, que essa meta 4 ela tem uma vigência até esse ano, né? Ela não tem uma vigência para frente. A gente tem que ver como é que a gente tem que fazer essa recomendação. Acho que tem que ter um certo cuidado aí nessa recomendação, né? Porque a gente está fazendo uma recomendação por um período além da vigência da meta. Durante o termo, a expressão seria essa, durante o termo que seja feito um trabalho de prospecção, só isso. É que eu não estou entendendo, porque o processo eleitoral acabou, né? Não vai ter outro processo eleitoral durante a vigência desse termo. O próximo. Mas a gente não cabe na avaliação da comissão desse termo uma recomendação para um próximo termo de colaboração. Eu acho que pode ter uma ressalva aí, fazer um comentário sobre o atendimento dessa meta, que teve tal e tal experiência no decorrer dessa meta. Eu não sei se uma recomendação para um processo eleitoral que vai extrapolar o período desse termo, por isso um que eu próximo acho processo eleitoral. Isso aí foge da questão do termo de colaboração, vamos dizer assim, e do trabalho da comissão, e é aquilo que eu estava te falando, José Gilberto, em relação a esse e algumas outras sugestões que você coloca aqui, que são totalmente pertinentes no âmbito assim, de um comitê, inclusive pedir para... Até porque aí isso aí entraria dentro do processo de comunicação, de mobilização que está previsto, né? Então, assim, seria uma forma do escritório de apoio, então, tomar a iniciativa de fazer essa mobilização aí ao longo desses anos, de entrar em contato com os atores da bacia, com os diversos segmentos,
Mas, assim, isso daí ele pode fazer perfeitamente, pode incluir isso no processo dele de comunicação, de articulação com os atores, mas tem que ter uma provocação do comitê. Assim, o comitê também tem que propor qual que é a ideia, o que ele quer do escritório, porque é uma coisa Mas nova. assim, eu acho que o Gilberto, essa meta ela foi cumprida parcialmente, a 4.1, né, esse indicador. É isso. Era 20, foram 18, não é? É isso? Então, ela foi cumprida, mas ela foi cumprida ou não foi cumprida, né? Esse Olha, é... olha aí no chat aí, ó. Esse é do objeto do termo de colaboração. Ó. Sim, é o apoio à realização. E a meta 4 é apoiar, certo? Renovação, é o que o Lucas abordou aí. Renovação, se está incluído, se está implícito que vai ser renovado, é o que a gente está discutindo aqui. É isso. Não, é que isso coloca, né, Gilberto, uma tarefa de fazer um trabalho de prospecção. Isso não está previsto no termo de colaboração objetivamente, esse trabalho de prospecção. Isso pode ser uma sugestão de revisão de indicador ou de meta. Entendeu? Bom, Eu estou preocupado com a tecnicalidade do negócio também. Entendeu? A tecnicidade que você está argumentando, está invocando aqui, primeiro, está dentro do objeto. Segundo, está dentro do termo de colaboração. E aí, lá em 2025, se for aditivado o termo, em 2025, se for, já vai estar próximo Não, o que a gente pode fazer, o que eu estou preocupado é como é que eu boto isso para dentro do termo. É da gente colocar, daqui a pouco, aí eu consulto o Lucas e o Luiz, né? Da gente fazer uma revisão para que se preveja essa, né, uma certa prospecção durante esse período aí, para, né, juntar uma base de dados, formato. Aí é uma coisa que tem que acrescentar. Entendeu? Porque assim, o para trás já foi. E a coisa é para frente, né? Então, assim, é isso que eu estou consultando. Agora, só uma questão, assim, em termos da tecnicalidade aqui da Comissão de Monitoramento da Variação. A meta foi cumprida. Foram 20 municípios inscritos. Não, foram 18 aqui. Foram Não. 12 mineiros e 6 paulistas, não foi? Tá, 18, tá. Isso que eu estou dizendo. Isso... Não, mas assim, então teve... Mas assim, foi por pouco, entendeu? E não teve a paridade também, que é uma coisa ruim, mas assim, dentro da meta aí de 20, se conseguiu mobilizar esses 18. Tá. Sim, aí se faz uma ressalva. E aí pode até propor essa recomendação, de devido a essa dificuldade, se sugere que revise o indicador tal, para fazer... Vonei Luiz, olha, acho que é muito importante isso. Primeiro, eu estou só compartilhando com vocês aqui, embora eu esteja sozinho do lado de cá, a Linéia não participou do processo eleitoral, a defesa que eu estou fazendo aqui, concretamente, dos 12 mineiros, dos 12 que foram lá, dos 20 lá, 6 paulistas, os mineiros que foram em excedentes, não foram chamados, foram completados como município paulista. É essa a legalidade e a equidade que eu estou invocando aqui. No processo de condução, houve um vício, que aí os que foram convidados, eles não participaram do processo eleitoral. E aí, esse é o vício que eu estou chamando a atenção de todos aqui. Como é que eu trago esse processo aqui, que seria uma inovação no termo? Eu não entendo que seja uma inovação no termo, e sim cumprir o que está dentro do objeto ali no item, no inciso 4. Então, sim, mas assim, vamos colocar o seguinte, teve o aval da comissão eleitoral desse processo. Eu fui vencido. Mas é uma questão da comissão eleitoral. A comissão eleitoral, vendo concretamente as dificuldades ali do processo, decidiu que seria feita dessa forma, considerando o que se conseguiu de nomes, de indicações, entendeu? De inscrições. Então, assim, foi uma decisão tomada ali no âmbito da comissão. Uma coisa que se pode fazer, efetivamente, é recomendar que esse processo de mobilização, e aí tentar encaixar isso nessas metas aqui relacionadas à comunicação, a contato com os segmentos, com atores, assim, então, assim, mas a partir de uma orientação do comitê, a questão toda é essa, não é, sim, pode-se colocar que como uma recomendação aqui, que seja feito ao longo aí desses anos um trabalho de comunicação para que, né, os atores estejam mobilizados para uma próxima eleição, entendeu? Eu colocaria isso como uma recomendação.
Assim, mas assim, essa meta desse processo eleitoral já foi terminada, né? E foi cumprida dentro com essas dificuldades, com esses percalços, e foi cumprida. Agora, coloca como recomendação, fala, olha, para evitar que se tenha essas dificuldades, não sei o quê, recomendamos que o trabalho, a meta de comunicação, procure manter contato com atores e mobilizá-los para que eles estejam já preparados para um próximo processo. Mas assim, e aí também indicando que isso é uma coisa que tem que ser feita a partir de uma orientação do comitê. O escritório de apoio ele não tem atribuição, não tem nem conhecimento. Assim, ele tem que fazer isso a partir de uma determinação do comitê. Né? Vocês têm que se reunir e dar uma agenda, dar uma proposta aí de trabalho para o escritório de apoio dentro dessa meta de comunicação. É outra meta, né? Porque é uma sugestão aí do Luiz. Vamos ver aí, Lucas. Eu estou vendo aqui nos indicadores, o indicador 4.1 é mínimo de 20 municípios contidos inscritos no processo eleitoral. Vocês estão falando que foram 18 municípios inscritos. Isso é o que está aqui no relatório do Edilberto. Aí precisa ver, porque se foram 18, aí vocês, como comissão, não precisa cumpriu. solicitar que os gestores retifiquem isso daí, porque aqui está com meta cumprida. Então, essa meta foi cumprida parcialmente, aí vocês recomendam, aí vocês podem comentar o que aconteceu e recomendar para um processo eleitoral futuro ou para algum evento do tipo futuro, tal e tal recomendação. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, essa meta foi cumprida parcialmente, aí precisa ser retificado. Isso, esse ponto aqui precisa ser retificado, nós temos que recomendar, tá, Edilberto? E a gente pode colocar uma outra recomendação aí também, se quiser. Vonei, Luiz e Lucas, e Grace e Irinei. A questão é simples. Eu até usei como definição um vício, eu retiro aqui... Não é vício. Eu até retiro a minha fala aqui, que não é um vício. O processo, o chamamento foi cumprido? Foi. Os municípios participaram, os mineiros e os paulistas participaram, só que aí nós estamos falando de forma. Qual que é a forma que foi definida pela comissão em face das dificuldades do processo? Já narrei para vocês. O que a gente pode melhorar no processo que está aqui na meta 4 do processo eleitoral 2021-2025? Nós estamos no segundo ano, na primeira reunião da comissão, que a partir da próxima reunião que vai ocorrer da comissão, que a Finatec já seja provocada, seja suscitado a ela, que apresente um trabalho de prospecção desses atores, só isso, nessa linha, coisa simples. Já sabe, qual que é o objetivo disso aqui? Que no próximo chamamento eleitoral estejam completos todos os municípios previstos para que a hora que for passar a régua lá no processo eleitoral, quem está habilitado ou não habilitado, que na hora da concorrência nas salas lá, que é a coisa mais tensa do mundo, você está numa sala lá para 2 vagas com 22 participantes, isso foi o que aconteceu. Tá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, então assim, na meta 1.1, você também vai então, acho que faz uma recomendação aqui para a gente incluir no documento de homologação, que a gente faz as recomendações no documento de homologação. Essa 4.1, a gente também vai recomendar que ela foi parcialmente cumprida, né? E que aí você faz essa recomendação também que você está trazendo, a gente ajusta no documento. Então, nós temos aí o 1.1 e o 4.1, nós temos recomendações, sendo que no 4.1 a meta não foi parcialmente cumprida só, tá? Isso. Vamos em frente. Tem alguma outra meta aí que você tenha observação em relação ao cumprimento ou não cumprimento? Bom, está tudo detalhado. Como o relatório vai ser apensado, eu imagino que eu devo apresentar isso na próxima plenária, que essa de novembro já não vai estar, desta agora não está na pauta, né? Então,
E aí... Mas aqui é o seguinte, o relatório, esse aqui é da tua responsabilidade. Sim. O que é consenso é o que nós estamos colocando na homologação, que são essas Sim. recomendações, entendeu? Então, você apresentou um relatório, porque tem questões aí, por exemplo, eu acho que essa própria relação aí do processo eleitoral, ela não depende só da Finatec, ela depende do comitê também. Sim, com Né? certeza. Isso aí é feito numa relação, então a gente tem que ver se... O que talvez pudesse levantar é a questão da revisão de algum indicador aí, né, o Luiz? Quer dizer, que a própria, aí, né, que a própria comissão aqui sugerisse estudar a possibilidade, né, de, em algum desses indicadores, incorporar essa questão desse levantamento sistemático aí que o Edilberto está fazendo. Mas isso hoje não existe no relatório mais, entendeu? Não existe mais no termo de colaboração. A gente tem que ver onde é que a gente liga isso aí, tá? Não sei aí, Luiz, o Lucas, que tem um conhecimento mais detalhado, a gente podia pensar, né, em cima dessa recomendação aí que o Edilberto montar. Nós não vamos fechar o documento hoje, entendeu? Nós vamos montar umas minutas e a gente vai aprimorar um pouco esses documentos todos, tá? Eu sugiro que isso daí seja feito, que até é uma coisa que não mexeria nas metas, que isso fosse feito assim, a partir de uma provocação do comitê, porque o comitê ele tem que decidir que quer fazer esse processo de mobilização no decorrer dos anos, para solicitar isso ao escritório de apoio. Mas que isso seja feito se colocando como uma atividade do projeto aqui, do projeto de comunicação. Porque se você coloca que isso daí é uma atividade que tem que ser desenvolvida no âmbito da comunicação ao longo desses anos, e que, né, e aí se for necessário, faz um ajuste no projeto, aí você está abrangendo aí, você está colocando, sim, você coloca isso num documento de referência para o escritório. Mas, assim, isso a partir de uma provocação do comitê. Ô, Luiz, lá lá eles não apresentaram, a Finatec não elaborou tipo um cadastro de entidades do Bacia, não tem isso lá? Sim. Eu acho que pode ser por aí, cara. E como você falou mesmo, a atuação do departamento da área de comunicação do comitê, interagir com essa informação e atualizar ela periodicamente. De mandar periodicamente informações sobre o comitê para esses atores, de convidar para eventos e né, sempre encaminhar os informativos. E, assim, mas assim, aí isso daí pode ser feito às vezes com ajuste ou até, sim, querendo, e eu concordo que é uma questão importante mesmo, Zé Gilberto, de manter um trabalho de mobilização, de estar isso no plano no projeto de comunicação, porque com isso você tem um documento de referência ali que aí o escritório de apoio tem que seguir. Você está dizendo mais ou menos o que precisa ser feito para eles, porque eles têm que ter essa orientação. Né, no sentido assim, de dar essa ênfase, a gente acha importante fazer essa mobilização, ter esses atores, a gente acha que tais e tais períodos são fundamentais que eles estejam bem envolvidos. Porque assim, a atuação da comunicação ela vai ter uma atuação, vamos dizer, rotineira de comunicação. Agora, a mobilização em si ela é num período mais... Você não vai, assim, eu não vou ficar mobilizando os caras direto 4 anos para uma eleição que vai acontecer daqui a 3 anos. Não, eu acho que é isso. Mas você tem os momentos... Então, aí tem o papel da comissão eleitoral, nessa fase mais crítica, de fazer esse ajuste aí. Mas sempre acompanhando também o papel da comunicação. E aí, claro, que tem os momentos, por exemplo, de tomada de decisões importantes do comitê, que às vezes é importante divulgar isso, coisas que vão ter um impacto para esses setores, né, para os municípios, no caso aqui. Então, assim, fala, olha, quando a gente tiver para decidir tal coisa, tem que divulgar, tem que chamar a atenção deles que isso está em pauta. Aí você trabalha essa mobilização para que eles se interessem pelos temas que estão se discutidos no comitê, para depois, no período de pré-eleitoral ali, de ter a mobilização sendo feita com mais calma. E isso se coloca aqui no projeto de comunicação.
Mas, assim, aí o comitê é que tem que provocar isso e pedir mudanças aqui. Então, é um documento que, né, assim, um projeto desse, ele com certeza tem que ser revisto e não mexeria nas metas aqui em si. É simplesmente ter isso no projeto. Tá, gente, a gente vai construindo aqui. Vamos agora ver se a gente costura. Gilberto, mais alguma questão em não cumprimento de meta? Que eu fiz 2 destaques aqui que depois eu vou mostrar no documento de homologação que depois eu vou escrever. Que é em relação ao indicador 1.1, tá? Que é aquela questão lá que você trouxe, e em relação ao indicador 4.1, que foi cumprimento parcial. E aí tem essas observações aí que tu pode fazer, tá? São os dois, né, os dois pontos aqui que nós né, houve o cumprimento no 1.1, cumprimento integral, mas tem uma recomendação. E no caso do indicador 4.1, a gente tem que pedir para os gestores fazer uma reconsideração, porque não houve cumprimento total, mas foi um cumprimento parcial da meta. Tá? Tem mais algum outro indicador aí que tu gostaria de fazer recomendações aí que a gente incorporasse no documento de homologação aqui? Embora seja distinto do indicador, sobre a questão dos indígenas e da LGPD, não sei se seria... Mas aí não é. Aí fica bem. no teu documento, porque daí é uma questão da relação aí do comitê com né? Essa é outra discussão, não é uma... Também a relação do comitê com o segmento ali, com a representação. Isso aí a gente pode até pautar. Eu acho assim, esse teu documento ele é bom porque ele é um roteiro, né? Tem questões que a gente traz para dentro da comissão de monitoramento, tem outras questões que a gente pode, né, a gente encaminha para o comitê, e o comitê vai trazer, vai discutir com a Ana, vai discutir com o Finatec, e aí o Luiz é que vai fazer essa gestão com vocês aí, tá? Bom, considerando que o objetivo são os indicadores, tá? Eu já manifestei pela 3ª vez, estou falando que todos foram atendidos. Quanto ao verbo construir e a oportunidade de melhoria que a gente pode, que está sendo discutido aqui, acho que seria esse a proposta, Vonei, porque se você for enxergar o comitê atende, mas pode ser melhor? Pode, é nessa linha, só isso. Perfeito. Deixa eu só ver aqui, ó, porque assim, ó, nós vamos ter agora, o Zé Carlos está fazendo a memória, né? Nós vamos anexar na memória que você, né, apresentou esse documento, tá? Então, esse documento fica anexado à memória. E alguns desses pontos foram incorporados aqui no documento de homologação que eu estou montando, tá? Então, aqui, ó, então assim, como é que vai ficar? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, que a gente vai construindo junto aqui. Não que a gente vai ter né, vai ficar ainda os errinhos aí de português, mas a gente acerta o conteúdo, tá? Então, aqui, ó, após a análise do primeiro relatório técnico de monitoramento e avaliação do termo de colaboração número 01/2021, vocês estão conseguindo ler aí? Sim. Tá? Elaborado pelo gestor o Luiz Gustavo Miranda, né, de Mello e o Lucas Braga Ribeiro, verificou-se que o monitoramento das atividades foi realizado adequadamente. Tá? Quer dizer, que houve um monitoramento que a gente achou que foi... o documento deles tem mérito, né, Gilberto? Então, foi um documento... De acordo com o relatório, a ASC cumpriu integralmente o objeto da parceria. Você acabou de falar isso agora. E aí eu vou apresentar as seguintes recomendações. No entanto, né, nós vamos ter recomendações para o indicador 1.1, que foi cumprido integralmente. No entanto, né, seria importante. Aí você faz essa redação aí tá? Eu acho que tem que deixar lá mais objetiva, assim, do que está no teu documento, tá? Recomendação para o indicador 4.1. Nós vamos recomendar aos gestores que eles revisem, né, porque o cumprimento não foi parcial, não foi total, foi um cumprimento parcial, né? Foram 20 municípios, 18 municípios dos 20 que estavam na meta, tá? E aí, como é que fica? Então, são esses 2 pontos aqui que a gente teria que completar, tá? Diante das informações constantes no referido documento, homologo o relatório do documento, com exceção do item 4, análise e execução financeira, que entendemos extrapolar as atribuições da CMA. Tá? Aí vocês vejam se concordam aí, mas esse é o que a gente tinha, né, ajustado, que não ia homologar aquele capítulo específico. Tá? Isso? O Luiz levantou a mão aí. Eu fiquei só com uma dúvida. Posso falar? Claro. Estão vendo? Estão vendo? Não, é assim, se não é conflitante colocar que se destacou aqui a chorado de amarelo, cumpriu integralmente
o objeto da parceria. E aí, quando você vai lá para o indicador 4.1 e cumpriu parcial. Ou seja, não é conflitante, não. Talvez colocar só se você cumpriu o objeto da parceria, sem o integralmente. Eu fiquei na dúvida se é conflitante com... que assim, foi um relatório, né, que uma questão lá menor, pode ser, Tá. não sei, aí vocês... olhar todo, é um olhar mais holístico, mais global sobre todo... mas pode dizer, cumpriu, porque integralmente é muito adjetivo também, cumpriu o objeto da parceria, acho que é isso, né? E aí a gente recomenda, não sei se vocês sejam contrários, né? Esse é um trabalho que nós estamos construindo junto, tá, Edilberto? Cada comissão tem sua dinâmica e a gente vai, né, vai ajustando. E aí, de acordo com você cumpriu, aí a gente registra essas recomendações, eu vou passar para ti essa minuta e tu complementa ou tu me passa essas recomendações, tá? Eu tenho Qual que é o ajustar. prazo? O prazo, assim, nós fizemos uma reunião, né? O prazo é que a gente tem que homologar esse documento em tese em 45 dias, nós estamos no dia 41 já, né? Então, o Coisa ideal... rápida. Formaliza, manda o documento anexo para todo mundo, oficializa para efeito de registro que foi participar da reunião aconteceu, manda o documento, em seguida a gente já responde. Isso, mas assim, eu vou passar para ti, aí tu complementa essa questão das recomendações, tá? Uhum. É que eu estou viajando amanhã, então vou ter que fazer isso hoje à noite, tá? Que eu tenho que ir lá no São Francisco. Eu e o Luiz estamos lá no São Francisco, né, Luiz? Então, assim, aí, diante das informações, homologo, aqui isso aqui cai fora, né? Diante da insuficiência de informações, atenciosamente. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, tá? A memória de reunião, o teu parecer, né, vai anexo à memória de reunião, tá, Zé? Uhum. Aí é que tu é Zé também, né? Tem o Zé Carlos. É o Zé Carlos. O Zé Carlos. A gente pega o documento. Nós temos que estar protocolado esse documento do Zé Gilberto. Eu acho que não, acho que está só no Não, tá e-mail. não. Eu não acho que para Tá citar não. na memória talvez fosse importante protocolar, né? Sim. Isso. Então vamos protocolar o documento do Zé Gilberto, vamos citar ele na memória de reunião, tá? E aqui a memória de reunião vai anexar ao documento de homologação, tá? Então está tudo vinculado, ok? Que hora que eu assino digitalmente depois da minha contribuição? Como é que vai ser? Quanto vai ser? Não, agora eu vou mandar para ti, tá? Eu tenho só que acertar esse texto aqui. Vamos lá, gente, como é que a gente fica aqui? De acordo com esse relatório, cumpriu o objeto da parceria. Não seria cumpriu as metas estipuladas para o período, porque está avaliando cumprimento de metas, né? Assim, usando a mesma linguagem do gestor. Aí a gente vai ter que fazer... Assim, a comissão de avaliação está se debruçando sobre o relatório do gestor, né? E o gestor ele fez uma avaliação do cumprimento das metas estipuladas para o período. Não, eu acho que é o seguinte, a gente não precisa nem dizer que cumpriu as metas. A gente pode, porque a gente vai homologar o documento. E a gente vai fazer as recomendações, né? Cumpriu. Sim. O documento já diz que cumpriu. Nós estamos homologando o documento. Então, assim, cabe a Não, nós, é porque não você precisamos colocou nem dizer. de acordo com o referido relatório, entendeu? É por isso. Ele está dizendo lá é que ele cumpriu as metas. O relatório avaliou o cumprimento das metas. Sim, tem uma meta que ele não cumpriu integralmente, que é 4.1. Aí, né, com exceção. Cumpriu integralmente as metas, vírgula, com exceção da... Depois eu ajusto o português, tá? Da meta 4.1. Mas só que o gestor colocou essa observação no relatório dele? Por isso nós vamos fazer recomendação. Cumprida. Eu acho que aí, se você coloca assim, de acordo com o referido relatório, a OSC cumpriu integralmente as metas. Ponto. No entanto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação... Exatamente. A CMA... No entanto, identificou as seguintes situações. Entende? A CMA entende? Alguma coisa nesse sentido. Identificou. Identificou as seguintes
Oportunidades. Seguintes? Oportunidades. Não é bem isso, porque nós vamos falar aqui da meta 4.1, né? Identificou os seguintes pontos, as seguintes situações. as seguintes situações. Situações, fica bom. Aí a gente dá 2 pontos aqui. Aí, vamos lá, recomenda-se em relação à meta 4.1 que aí esse aqui, Gilberto, não sei se tu quer fazer agora ou a gente... Como tem prazo, aí acho que é mais fácil a gente esfriar a cabeça, né? Porque vocês estão aí o dia inteiro trabalhando, né? Então mesmo em relação à meta 4.1 que... Mas, gente, só uma questão aqui que eu estava conferindo no relatório do processo eleitoral, que tem mais de 20 prefeituras cadastradas. Tem realmente só 6 de São Paulo, mas aqui que está aqui no relatório a lista entidades inscritas e habilitadas de Minas Gerais tem 22 prefeituras que estão aqui no relatório como que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nisso, assim, porque eu lembro de ter visto isso. Então, porque está aqui, ó, prefeito, assim, são no relatório do processo eleitoral, tá? Porque aí o Poder Público Municipal tem realmente só 6 prefeituras de São Paulo, e aqui de Minas, na realidade, tem 22 prefeituras e mais 4 consórcios públicos municipais, ou associações de municípios. Que está aqui no relatório. O dia que eu encaminhei o meu relatório, eu chamei atenção sobre esse ponto. Como a gente não ficou com nenhum arquivo, era tudo compartilhado na tela, é uma informação que precisa ser confirmada. Você pode até confirmar, já que a Finatec detém esses relatórios aí. Só que o que é mais importante, você já trouxe aí, que são 6 paulistas só. Então, já tem um desequilíbrio em relação aos paulistas. Eu já comentei sobre isso. Mas, assim, em relação à meta... porque foi atendida. Foi atendida. A meta foi atendida. Então é cumprimento integral também. Cumprimento integral. Aí vai ser só recomendação, não vai ter questionamento sobre o... É que se trabalha um processo de mobilização para garantir um equilíbrio na participação dos setores entre os estados, etc. Mas eu lembro, eu falei, gente, eu conferi isso na hora de fazer o relatório. Eu fui atrás aqui dos relatórios parciais, e aí, Zé Gilberto, de novo, todos esses relatórios parciais, a Finatec envia para a gente e copia a diretoria do CBH. Eu não tive acesso a esse documento, né? Então... Então, aqui, Gilberto, ficou essas 2, nós vamos protocolar o teu documento aqui, e aqui tu faz essas 2 recomendações, tá? Eu vou mandar por e-mail para todo mundo agora, ok? Combinado. E aí, Zé Carlos, quando tu tiver também a redação da memória, tu manda para todo mundo, porque daí a gente junta os pedaços, tá? Ok? Eu vou ver se quinta-feira eu consigo juntar isso aqui tudo. Tu me manda até quinta-feira essas recomendações? Porque daí a gente circula, todo mundo dá uma opinião, vê se está coerente, consistente a memória, tudo, né? Todos esses pedacinhos estão... E aí a gente protocola aí o documento do Gilberto, tá? A essência, Volney, a essência do que a gente vai escrever, todo mundo já sabe, não precisa ser detalhado, e sim dar o direcionamento da recomendação. Mas é bom, assim, como esse negócio está na tua cabeça aí, que você faça essa proposta e depois, se precisar, a gente dá uma ajustada, tá? Combinado. Eu já vou pegar esse minutinho aqui, tá, gente?
e é um despacho, e aí a gente ajusta isso aqui. Eu vou mandar esse relatório para vocês aqui. Para todo mundo. Porque tinha uma dúvida aí, Luiz, sobre os consórcios. Tinha inscrição lá que até é de âmbito nacional. E esse era foi onde que na minha contabilidade aqui deu diferença, porque aonde que foi enquadrado aquela de âmbito nacional, se era específico. Por isso que eu não consegui fechar os números. Mas mesmo se descontar os consórcios e associações, ainda deu tem número. 22 prefeituras. Aí as paulistas já foi um consenso, foi só 6 paulistas. Não, aí sim. Mas aí eu vou passar para vocês aqui esse relatório. Viu, Luiz? Você manda aí esse relatório de você, seu e do Lucas, e o relatório do Edberto, se for possível. Uhum. Tá. Só um momento. Aqui eu vou copiar todo mundo, tá? Luiz Melo, o Lucas, a Grace, o Zé Carlos e a Irineia, né? Tá. Deixa eu só anexar aqui, vê se tu recebe aí, Gilberto. Porque daí, tá? Eu deixei aqui as recomendações, tá? Aí foi. Vê se chegou aí, mandei para todo mundo, tá? Eu e o Gilberto. Mandei para o Gilberto, cópia para todo mundo. Gilberto, quando tu responder, tu responde com cópia para todo mundo. Sim, também, tá? Estou atualizando o e-mail aqui para ver se chega aqui. Tá? E... esqueci de mandar para o Luiz Henrique. Tem que mandar para o Luiz Henrique aí. E aí, Zé Carlos, tu acha que até quinta-feira fechar essa nota aí? Essa Sim. memória? Tá? Sim. Aí vamos ver se quinta-feira, chegando em mim, eu junto todos esses processos aí para a gente ver se consegue fechar os documentos até sexta-feira. Eu vou estar lá no São Francisco, mas eu tento encaminhar para vocês de qualquer jeito, tá? E aí a gente assina. Tá bom, gente? Então, com isso, acho que a gente encerra a nossa reunião, tá? E a gente vai agora ajustando esses documentos, tá? Eu acho que não vai precisar, em princípio, mas reunir de novo, tá? Combinado, então. Tá, um abraço para vocês. Obrigado. Bom feriado para todo mundo aí, gente. Bom Tchau. feriado. Bom feriado. Abraço. Bom feriado aí. Lembrando que não foi copiado, não, viu, Vanei? Um abraço a todos. Eu vou te encaminhar agora, Luiz. Desculpa, tá? Beleza, então. Falou, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau.